especial. Eu estou dedicando para minha mãe. Há 10 anos atrás, nesse mesmo dia, eu perdi, né, minha mãe. Ela faleceu no dia 1º de agosto de 2010. E era a minha maior torcedora, né, em tudo que eu realizo. E a minha maior incentivadora, a minha maior inspiração. Então, são 10 anos, mas parece que foi ontem, né? A gente nunca vai estar preparado para estar perdendo, né, aquela pessoa que a gente ama tanto, né? Que é a nossa mãe ou o nosso pai. Então, essa live vai ser em homenagem à minha mãe, Dona Nelly, que para mim foi mais do que um ser humano. Ela foi uma super-humana e eu agradeço ela porque tudo que a minha postura de vida, eu devo tudo a ela, né? Meu filhão chegou aí também, meu filho Vinícius, né? Vinícius Dias no Papel, tem o canal agora, né, filho? O canal de desenho, ele desenha maravilhosamente bem. Depois vocês entrem lá no canal do meu filho, que é Vinícius Dias no Papel. Ele está desenhando caricatura, está vendendo caricatura também. Então, entrem lá. O Reginaldo está aí também. Então, vamos lá. Vamos começar essa jornada, que é a jornada do desafio Passos Solidários, que eu realizei entre 2010 e 2011. Esse desafio, a ideia de realizar esse desafio foi depois eu fazer a travessia dos Estados Unidos em 2009. Eu cruzei os Estados Unidos juntamente com um ciclista, o Francisco Chaves. A gente cruzou de Nova York a São Francisco. A gente percorreu 5.130 quilômetros em 60 dias, vendendo as milhas, né, em prol do combate ao câncer infantil. E aí, lá nos Estados Unidos, eu fui muito bem recebido. A gente foi super abraçado lá, nos 11 estados que a gente passou, no meio dos Estados Unidos, cidades assim isoladas. A gente foi muito bem recebido até chegar na Califórnia. Aí eu falei, eu vou pegar e vou desenhar um projeto no Brasil, onde eu vou circular o mapa brasileiro todo correndo em prol do combate ao câncer infantil. Aí eu desenhei, coloquei esse desafio no papel. Foi difícil, porque o Brasil a gente não tem só estradas maravilhosas, tem estradas também que são difíceis, né, de você trafegar, que tem lugares que é só lama, e tem uma parte na região norte que é só rio, percorrer por rios. Então teve muito trecho de rio. Se a gente contasse, por exemplo, o trecho de estrada e os trechos de rio, ia ser mais de 24 mil quilômetros essa jornada. E por terra eu corri 18.250 quilômetros, fora as viagens de barco, né, que foi ali de Manaus até chegar em Belém, para a gente pegar a estrada novamente e descer o Brasil. Agradecer aí a entrada do Renato Cardoso, do Roldan 06, o André Gomes. O André é meu primo, né? O André Gomes, o Núcleo Programa Postural, a Ioli, fisioterapeuta lá do Joaquim Grava. Boa noite, Ioli. O Roger Geltê, lá do Rio Grande do Sul. Logo, logo a gente vai estar fazendo um bate-papo também. Gente, façam perguntas. O papo hoje é 18.250 quilômetros em 325 dias. Então eu falei, eu vou desenhar esse projeto e vou vender cada quilômetro a R$ 2, né? A oportunidade de pegar e convidar os brasileiros a abraçar uma causa importante, que é ajudar uma instituição importante como o GRAAC a combater e vencer o câncer infantil. Então, eu falei, cada quilômetro que eu correr vai ser vendido e já revertido para o hospital. Como eu ia correr 18.250 quilômetros, a intenção, lógico, era vender toda essa quilometragem e doar para o hospital, ou até ultrapassar esse número de quilômetros. Então eu coloquei isso no papel, entrei em contato com sites, com autoridades, como Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, FUNAI, Exército Brasileiro. Fui a Brasília para pedir carta de apoio no Ministério do Esporte.
apoio institucional, né, para que eu tivesse mais segurança na estrada. E aí eu fui em busca de patrocinadores. Na época, como eu tinha cruzado os Estados Unidos de Crocs, né, de sandálias, a Crocs entrou com uma parte do valor e a outra parte, a Tegma Gestão Logística também abraçou, mas eu tinha aí dinheiro para fazer nem 300 dias, né? Eu tinha dinheiro para uns 100 dias só, 100 ou 150 dias na estrada. E aí eu tive um amigo que era o Alisson, né, um ciclista, que era de Poços de Caldas. Ele se propôs a ir comigo durante um mês. Nos primeiros 30 dias, ele levando algumas estruturas no início do projeto e depois ou decidir continuar ou voltar, por conta justamente dessa parte do custo, né? Com uma pessoa já é difícil, duas pessoas na estrada, o custo aumenta, né? E aí eu tive que tomar a decisão, né, quando passou 30 dias, ele teve que voltar. Então, eu tive alguns momentos assim, bem difíceis para estar tomando essas decisões, né? Você acostuma a estar com uma pessoa ali, de repente você tem que seguir sozinho, isso mexe bastante. E aí eu fiquei um tempo muito assim nessa busca de fechar parceiros. O pessoal da Fisio Esportes, lá do Joaquim Grava, me ajudou bastante na parte de preparação física. A Ioli, que está aí, me ajudou muito na parte de piscina, fazia os exercícios dentro da piscina e fez assim teve uma importância gigantesca, né? Porque a gente deixou o meu corpo equilibrado, né? Para que eu conseguisse enfrentar um tamanho de desafio como esse. E aí veio assim, a gente vive momentos inesperados na vida da gente. E aí, nesses momentos que a gente vê o tamanho da nossa força, o tamanho de quanto a gente pode saber trabalhar ou não, esses momentos inesperados. Eu me descobri nesse desafio. Esse desafio me trouxe muitas aprendizagens, importantes aprendizagens sobre eu me conhecer, né? Então, eu estava ali buscando patrocínio. Eu lembro que um dia eu estava em casa, e minha mãe, sentada no sofá, olhando eu lá, batalhando ali na busca de patrocínio, né? Daí ela viu que eu estava meio tenso, meio desanimado, e ela pegou e falou assim: olha, quando o seu filho nasceu, Vinícius, você pegou uma mochila e colocou nas costas e falou que ia cruzar o Brasil, né, para homenageá-lo, para agradecer o momento do nascimento dele. Foi em 2007. E eu cruzei o Brasil do Iapoca ao Chuí, entrou para o livro dos recordes. Eu fiz 9.000 quilômetros em 100 dias. E eu saí daquela época com 10% do meu patrocínio para conseguir fazer, e eu fui construindo isso na estrada. Nesse momento que eu estava buscando patrocínio, ela virou e falou assim: você não pode deixar de fazer esse desafio. Você foi no hospital e prometeu para as crianças que você ia correr por elas. Então, ânimo e nunca deixe nada pela metade, né? Foi a frase que ela deixou. E 40 dias antes da data que eu tinha projetado o desafio, que foi dia 24 de setembro de 2010, eu ia fazer a largada na maior feira de esporte de aventura da América Latina, na Adventure Sport Fair. E eu ia chegar na Brasil Sport Fair, que seria na Bienal do Ibirapuera. Então eu tinha divulgado para a imprensa, já tinha feito essa parceria com as feiras para fazer a largada e a chegada. E aí eu perdi, né, minha mãe, 40 dias antes ela faleceu. Então, há 10 anos atrás, no dia de hoje, eu perdi meu chão, né? Eu fiquei sem norte, eu fiquei anestesiado. E aí, pelo menos 30 dias, eu fiquei totalmente sem saber para onde olhar, né? E aí, essa frase que minha mãe falou, que nunca deixe nada pela metade, que fez com que eu me olhasse novamente para frente, voltasse a colocar o pé no chão, né? E decidisse que eu ia
fazer a volta ao Brasil, mesmo transtornado, fraco, totalmente desequilibrado emocionalmente, né? Porque eu fiquei um trapo, né? Foi uma perda muito forte. Então, essa frase dela virou um mantra, né? Nunca deixe nada pela metade. E aí eu decidi dar a largada no dia 24 de setembro de 2010, no AMB. O Alisson foi junto comigo, teve o meu amigo Jaime Rocha, ultramaratonista, um Robson, que é um atleta de Campinas, e teve o Robinho, que era um advogado, amigão, que corria 10 quilômetros. Então, cada um fez uma quilometragem ali na largada. Fizemos a saída inesquecível ali no AMB. O Robson e o Jaime correram por 20 quilômetros. Depois, o Alisson pegou e foi comigo até Goiânia, né? Atravessamos aqui o interior, aqui sentido Ribeirão Preto, passamos pelo Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, chegamos até lá em Goiânia, e depois eu segui sentido Cuiabá, né? E aí, quando chegou em Goiânia, eu tive que tomar a decisão, né, do Alisson voltar, justamente por conta desse custo-benefício, que a gente tinha que, às vezes, tudo era em dobro. E aí eu tive que tomar a decisão, ele voltou, a minha mochila eu tive que reconfigurar tudo, que antes era tudo na bicicleta, né? Aí eu tive que colocar a mochila nas costas, uma mochila com 8 quilos de equipamentos, com água que pesava mais, né? E aí eu segui em frente, com apoio, assim, muitas vezes da Polícia Rodoviária Federal, que às vezes davam um suporte, em lugares que não tinha nada, eu combinava, eles levavam comida para mim, ou me dava a guarita, assim, nos postos, eu pegava e colocava lá o meu saco de dormir, ou eles tinham um colchão, eu dormia lá e depois seguia de madrugada em frente. Ou os caminhoneiros nos postos de gasolina também iam me dando informações importantes das cidades, dos locais, das estradas próximas, né? Que eu sempre estava pegando informações dos próximos 100 quilômetros, sempre, mesmo que eu tinha pesquisado, a informação local era super importante. De pessoas que já tinham essa rotina de estrada, era muito importante. Então, os caminhoneiros, os andarilhos, os donos de sítios, Polícia Rodoviária Federal, o pessoal do Exército Brasileiro em alguns lugares, né? Todas essas pessoas foram importantes para que eu seguisse, né? De alguma forma, em um dia, 2 dias, me ajudavam para que eu continuasse para frente, né? E a minha amiga Mônica Otero, a grande ultramaratonista, ela pegou um avião, decidiu ir lá ao meu encontro, né? Colocou a mochila dela cheia de coisas nas costas e foi me encontrar numa cidadezinha, acho que Tangará da Serra, se eu não me engano, e correu comigo até Cuiabá, passamos pela Chapada dos Guimarães. Eu lembro que a gente chegou um trecho que era só fazenda e plantação de soja, né? E aí tinha uma placa de um posto que era 24 horas, e esse posto, tanto nas minhas pesquisas e tanto nas placas de estrada, esse posto era 24 horas e tinha tudo dentro do posto, né? Chuveiro, tinha comida, tinha tudo. Então a gente rodou o dia inteiro. Quando chegamos no posto não tinha nada, a gente só estava com pouca água e uns melzinhos, né? Quando chegou no posto, o posto não era 24 horas e parte do posto já estava desativado. Só tinha uma conveniência lá que só ia abrir no outro dia. Ou seja, a gente dormiu ali no chão mesmo do posto, tomamos um gole de água e aí falamos, estamos no Hotel 5 Estrelas. Imaginamos que estamos no Hotel 5 Estrelas. E damos risada, e aí quando foi 5 da manhã, abriu a conveniência e pudemos tomar um café da manhã reforçado e seguir em frente até a Chapada dos Guimarães, onde fomos bem recebidos, e depois em Cuiabá, uma recepção maravilhosa dos amigos de Cuiabá, fizeram uma baita recepção lá. E aí a Mônica voltou
né, para São Paulo e eu segui em frente. Eu lembro que meu Natal foi em Rio Branco, no Acre, né? Então foi meu primeiro Natal sem ter a presença da minha mãe, né? Que assim, mesmo que eu estivesse viajando em outras vezes, eu ligava e falava Feliz Natal. E nesse Natal, em 2010, foi muito difícil, né? Não poder dar o Feliz Natal ali, né? Então foi um momento que eu já estava entendendo mais esse processo de perda, né? Porque nos primeiros 20 dias foram o período mais difícil que eu corri na vida, assim. Porque eu estava fraco fisicamente, fraco mentalmente. Então eu só chorava, né? São 20 dias chorando, lembrando do cheiro da comida, dos abraços, das frases, de tudo. Eu dormia, acordava, teve períodos que eu nem dormia direito na estrada, porque eu não conseguia dormir, então eu preferia seguir em frente do que às vezes dormir, né? E aí, é lógico, né? Tem um cansaço maior. E esses primeiros 20 dias foram os que eu tive que aprender muito. E quando eu cheguei no Acre, eu já estava bem mais fortalecido, entendendo mais, embora triste por conta de não estar passando o Natal, não poder ligar, essas coisas todas. E aí, ali para frente, eu comecei a focar, eu tenho que completar esse desafio para 3 coisas. Primeiro, agradecer minha mãe por todo o legado de educação que ela deixou, né? De força, de incentivo, de entrega, de amor verdadeiro. E falar para o meu filho, passar para o meu filho, né? Que a gente tem que ter atitude, não só discurso, né? Então eu tinha que completar esse desafio para falar para ele que a gente tem que ter atitude. E na vida a gente só constrói as coisas com atitude, não com discurso. Então, se eu completasse, essa frase seria muito mais forte. E falar para as crianças do hospital que elas iam vencer o câncer. Então, eu tinha esse compromisso. Então, eu desapeguei do Carlos Dias e eu olhei para o lado, olhei para as pessoas. E aí eu consegui ir seguindo em frente. Eu passei períodos, por exemplo, de barco, de Manaus até Belém, e depois de Belém, aquele calor gigante, né, escaldante, né, por estradas também difíceis, com muito o trânsito caótico e risco de ser atropelado. Muitas vezes você pegava e chegava no local e não tinha nada, né? Você ia, esticava a rede numa árvore lá, pegava a bandeira e a bandeira virava o meu cobertor, colocava lá um foninho de ouvido e pensava que estava dentro do hotel. E muitas vezes você chegava numa cidade e tinha uma recepção incrível, com hotel, com imprensa, com as pessoas te abraçando, te incentivando. Outras vezes você estava totalmente sozinho. Mas eu só tinha um pensamento, né? Eu tenho que chegar, eu tenho que estar indo até o final. Mas eu fui saboreando dia a dia. Eram 18.250 quilômetros que eu não ficava pensando em 18.250 quilômetros. Eu pensava naquele dia, né? Cada dia era um dia totalmente diferente do outro. Era uma experiência totalmente diferente da outra, né? Foram 325 dias que pareciam 325 anos, porque pessoas incríveis foram chegando perto de mim na estrada. Por exemplo, eu montava uma estratégia de chegar na cidade e já comunicar, né? Fazer a comunicação, ou ia direto numa rádio, aí conseguia uma fisioterapia, ou uma massoterapia, ou eu só conseguia um gelo no posto para fazer gelo. Eu tinha que me articular, não tinha uma equipe me dando um suporte. A equipe era o Carlos Dias e seu celular e um computadorzinho, um laptop pequenininho, né, que tinha aqueles pendrives de celular, onde tinha sinal, ia lá, escrevia, ia informando, e quando não tinha, era eu e a estrada. Eu lembro que o ponto isolado que eu tive foi em Roraima, onde eu lembro que cheguei perto de uma fazenda
e pedi para colocar minha rede no quintal, assim, na varanda, né? E aí a mulher falou assim, não, você não vai dormir, você não pode dormir aí fora, porque tem onça. E aí ela falou, você vai dormir aqui, né, aqui dentro. E ela tinha, ela e duas filhas pequenas. A pessoa nunca me viu na vida, no meio do nada, no meio de uma estrada que só tinha floresta de um lado e do outro. E aí, pô, ela fez uma sopa de legumes incrível. E aí no outro dia, 5 da manhã, eu estava já na estrada, indo embora, assim, com essa história, né, de poder ter esse acolhimento, né, essa gentileza dessa pessoa que nunca te viu na vida, abrir a porta da casa dela, confiar, né, uma pessoa que veio da estrada, o risco que ela estava correndo se tivesse fosse um cara, né, mal intencionado, e ela confiou. Então, assim, a gente tem muito mais gente boa na estrada, muito mais pessoas bem intencionadas do que muitas vezes a gente pensa que o mundo é caótico e hostil o tempo todo. Não, a gente tem muito mais gente pronta para te, disposta para estar te acolhendo e sorrindo do que gente hostil, né? Então, isso eu aprendi muito na estrada. Lógico que tem caos, mas muita gente boa surgindo em cada ponto que eu passava. Os anjos da guarda. Aí tem a Mari Tibes, né? Eu lembro que eu passei em Toledo, no Paraná. Cascavel, fui muito bem recebido. Toledo, Marechal Rondon, todas essas cidades que eu passei, as pessoas me acolheram e viraram amigos, que nem a Mari Tibes tá aí até hoje, né? Grande amizade. O Erivaldo doutor Erivaldo, né? Eu fiz a ultra do frio de Caruaru a Garanhuns em dupla. Ou essa daí é show de bola, hein? A Angelita colocou aqui, como fazia para conseguir acomodação durante o desafio? Então, essa parte da acomodação, dificilmente você vai fazer um planejamento para dar uma volta ao Brasil e você vai ter tudo bonitinho no papel, onde você vai dormir, hotel, porque não vai dar certo. É muito flexível, tem que ser muito flexível. As maiores cidades, às vezes você faz uma programaçãozinha e aí às vezes você chega depois ou chega bem antes, então não dá para você ser rígido, engessado, né, nesse tipo de planejamento. Então eu tinha uma rede e um saco de dormir na minha mochila, para sempre escolher, né? Às vezes eu estou num posto, eu entrava no saco de dormir ou pedia lá para um caminhoneiro deixar eu esticar a rede naquelas cegonhas, né? Naqueles caminhões maiores, eles deixavam, eu amarrava minha rede lá e eu comia no restaurante do posto, tomava um banho no chuveiro do posto e dormia na rede, né? Muitos lugares, como polícia rodoviária tal, colocava o saco de dormir. Mas a maioria dos lugares, eu dormi em lugares isolados. E muitas vezes a imprensa me ajudou bastante, porque eu fazia sempre uma matéria em rádio, jornal, em locais, e aí acabava que um hotel, uma pousada, ou uma pessoa, um morador, me oferecia casa e eu conseguia hospedagem. Muitas vezes você não conseguia chegar no local que tinha hospedagem, você tinha que arranjar um jeito. E muitas vezes, quando eu não conseguia nenhum nem outro, eu avançava, caminhando, cantando, para conseguir chegar até um lugar seguro. Sempre um lugar seguro é um lugar onde eu consiga dormir e não precisa ser uma grande cidade, que eu olhasse, avaliasse que estava seguro. Até um ponto de ônibus era seguro às vezes. E eu fui mudando de hospedagem de todos os estilos. Eu dormi motel, pousada, hotel 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, resort, casa de moradores, sítio, fazenda, ponto de ônibus, posto da polícia rodoviária, igreja, posto de saúde, todos os lugares imagináveis nesses 325 dias eu dormi, fui acolhido de alguma forma e fui avançando. Então eu aprendi a não me apegar nem ao lugar mais confortável do mundo e nem ao lugar que tinha pouquíssima estrutura.
não me apeguei a nenhum dos dois. Comida, eu comia sempre na hora que desse. Não tinha aquela coisa, vou almoçar meio-dia. Não. Onde eu achasse o local, eu ia comer. Ah, mas e a dieta? Não tinha dieta. Eu perdi 5 ou 6 quilos nos primeiros dias, que eu tinha um apoio ali, né? Eu perdi 5 quilos. E aí, aquilo eu ia ficando mais debilitado, porque eu ia comendo só um tipo de coisa, ou muito carboidrato e tal. Depois, eu parava em churrascaria. Eu comia comida normal mesmo, não tinha esse negócio de tem que comer barrinhas. Era todo dia eu parava no lugar e comia bem. Então, e eu tive a alegria de não ter eu não tive nenhum tipo de problema de, assim, nem lesão, nenhum tipo de problema estomacal, né? E seguir em frente. Também eu levava, né, hidrosteril na minha bagagem, lugares que eu não tinha certeza da qualidade da água, eu colocava hidrosteril. Então, algum planejamento mínimo tinha que ter ali para você não se expor tanto e de repente ficar doente na estrada, né? Eu tinha alguns contatos de algumas pessoas importantes assim em cada lugar para que se acontecesse qualquer coisa mais grave, essas pessoas elas seriam avisadas. Então, eu sempre deixava a Polícia Rodoviária Federal avisada, o trecho que eu ia percorrer. Então, sempre tinha alguém, uma hora ou outra, observando, né? Então, isso foi... a comunicação é super importante num desafio como esse. Você não pode ficar isolado, senão você vira um andarilho, né? As pessoas pensam que você é um andarilho. Se manter o visual também, né? Eu sempre tinha algumas camisetas, eu sempre mantinha minhas roupas super limpas para chegar e estar sempre bem apresentado. Então, na Transamazônica não tinha jeito, né? Era só terra, você ficava laranja. Estão me ouvindo aí, gente? Deu uma travadinha. Ó, o Thomas Nasto também está aí. A Maritiba está falando, não me esqueço que fomos te encontrar saindo de Toledo a Cascavel. A cada quilômetro que nós corríamos, imaginava você chegando muito cansado e nos surpreendeu. Andou 48 quilômetros e à noite ainda foi num jantar. Era essa a minha rotina. E deu o seu depoimento que fez muitos atletas se emocionar. Você é exemplo. Obrigado. Ah, eu lembro que foi no jantar da meia maratona de Toledo, de Cascavel. Eu acho que foi isso. Alguma pergunta mais aí, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Thaís da Vila também que está aqui. Erivaldo. A Clau Rocha, tudo bom, Clau? Luiz Augusto. A Carol Oliveira, né? É isso? Boa noite. O General Marcelo está aí também. Vlad Esporte Clube Corinthians, é isso? JS Tour Viagens. Gente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aí na live. E continuando. Eu peguei todo o Nordeste e foi interessante quando eu cheguei na Bahia, fizeram uma matéria, né, no Jornal à Tarde, muito bacana. Eu fui recebido no hotel de um francês e na época estava o Ariano Suassuna, tomei café da manhã com o Ariano Suassuna e o cônsul de Israel estava no Brasil, né, com a presidente Dilma estava no mesmo hotel que eu estava lá, que eles tinham achado uma banheira judia, né, lá no Pelourinho. E esse francês me recebeu nesse hotel e a gente fez uma matéria grande pro hotel, pro Jornal à Tarde, bem ali no Lago de São Francisco. E aí um outro dono de um outro hotel em Porto Seguro, o seu Luigi, que é lá de Luxemburgo, que virou um grande amigo, ele mandou uma mensagem falando que em Porto Seguro eu tinha hospedagem, né, no hotel dele, mas eu não sabia o tamanho do hotel dele, né? Eu fiquei super feliz que ele fez esse convite. Então, quando eu cheguei, por exemplo, antes de chegar em Porto Seguro, eu tinha dormido num barco
né, numa cidadezinha que acho que era Canavieiras, é uma cidadezinha de mangue, muito mangues assim, e eu dormi num barco, estiquei minha rede num barco e depois corri Santo André, atravessei a balsa, Santa Cruz de Cabralha, e aí eu cheguei na Praia de Mutá, no hotel, no La Torre Resort, que é uma cidade, o hotel, né, gigantesco, e o seu Luigi preparou uma recepção incrível, né? Tava todo mundo lá, hóspedes, colaboradores, imprensa, as autoridades locais estavam me esperando. Então você imagina, um dia você dorme num barco, levanta de manhã, come uma bananinha, come uma paçoca com água e de repente você chega com a recepção num resort gigantesco, com mimos, com massagem, com tudo. Com uma baita de uma recepção, eu dei uma palestra nesse dia, lá no La Torre. Depois eles organizaram a minha saída também. Fizeram um barulho gigante ali em Porto Seguro. E eu saí da Bahia, saí do sul da Bahia com energia renovada. Parecia que eu estava em casa. E o seu Luigi virou um parceiro. Desses últimos 10 anos, eu fui todos os anos fazer uma ação ou palestra ou desafios. Ano passado eu corri 12 horas, tive a oportunidade de levar meu filho lá para ele conhecer. Ele ficou 10 dias no mês de julho lá no La Torre. E eu corri 12 horas também, né, lá dentro do hotel e dei palestras. Esse ano eu ia fazer, né, de São Bernardo até lá no La Torre, né, 1.000 milhas. Veio a pandemia, tivemos que adiar. Então mando um abraço para o seu Luigi, para todo mundo da equipe do La Torre aí, todos os baianos também, que me receberam super bem. De lá eu parti para a terra da muqueca capixaba, né? Vitória do Espírito Santo, Guarapari, aí meu amigo Bruno, o Elcio, o Guzmão, toda a galera do Espírito Santo que me receberam super bem, fiz amizades assim incríveis. Desci o Brasil, passei por Santos. Em Santos eu encontrei meu filho, reencontrei meu filho, desde a saída, né, que eu fui para o norte, centro-oeste, norte, nordeste, e cheguei no sudeste novamente por Santos. E ali eu encontrei, estava um frio danado, pra vocês terem ideia. Eu cheguei, passei pela região norte, um calor enorme, úmido, peguei o centro-oeste seco, né? O nordeste também um pouco de chuva, mais calor. E aí chego no sul, chego no sudeste com uma temperatura fria, né? Eu estava com frio, bastante frio aqui no sul, no sudeste. Aí eu revi meu filho e ali deu aquela, sabe aquela decisão, será que eu continuo? Que você, o coração fica apertado, né? Você chegar, abraçar e ter que ir embora de novo, que eu tenho que continuar o desafio. Então parece que naquele momento eu falei, caramba, acho que era melhor ter ido seguido e encontrar ele só no final, né? Mas foi assim, pouquíssimas horas junto com meu filho e tive que continuar a jornada rumo ao sul, né? Fui muito bem recebido no litoral brasileiro, uma grande amiga minha que está na França, a Valéria, os pais dela me receberam em Peruíbe, Registro, a região de Registro também, o pessoal me recebeu, região de Quilombola, na Serra da Banana, ali no Vale do Ribeira, Curitiba, encontrei meu amigo de infância, o Betinho, e aí cheguei em Porto Alegre, aí um grande amigo, um triatleta, pegou e foi para lá, para Porto Alegre, estava uma chuva, 3 graus de temperatura e chovendo muito. Ele foi para lá, para Porto Alegre, me encontrou e subiu a Serra Gaúcha comigo. Ele morava em São Leopoldo, né? Inclusive a família dele também tem sobrenome Dias, né? O Sérgio Luiz Dias, o pai, a mãe, as irmãs, todo mundo, ele correu comigo no meio da chuva com 3 graus, subindo a Serra Gaúcha, até chegar em Nova Petrópolis. E de lá de Nova Petrópolis ele voltou para casa e eu segui rumo a Caxias do Sul, onde em Caxias do Sul também fui muito bem recebido. Eu lembro que eu estava bem cansado e bem cheio de dores nas costas,
teve uma clínica de fisioterapia de dois irmãos gêmeos, que eu esqueci o nome aqui, mas eles me abriram a porta da clínica, eu dei uma palestra para a equipe deles, me atenderam, na hora que eu cheguei já me atenderam, daí de lá eu segui para Vacaria, um frio de manhã, eu só olhava aquela geada, né, nas fazendas. Eu lembro que eu dormi numa empresa de vinho, depois eu dormi numa casa de um dono de uma padaria em Vacaria, e fui subir no Brasil. Aí 325 dias depois, né, dessa jornada toda, eu cheguei em São Paulo por Ourinhos, peguei a Castelo, acho que é Castelo, e aí a minha amiga Mônica Otera fez um grande café da manhã na casa dela, lá em Santana e Parnaíba, onde, pô, Luiz Lacerda, Jaqueline Terto, a Lucina Ratinho, a Tomico, quem mais que estava lá? Pô, tinha uma turma incrível, a Valderez, o Herói, todo mundo lá fizeram essa surpresa, me encontraram e fizeram os últimos 30 quilômetros comigo. E aí foi um momento mágico, porque eu tinha feito parceria para chegar na feira, na Brasil Sport Show, só que eles fizeram uma coisa assim incrível, a feira parou para me receber, eles deixaram meu filho do lado de fora da feira, né, para fazer uma surpresa. Quando eu cheguei, segurança, imprensa, uma multidão de gente, e o meu filho correu comigo os últimos 500, 600 metros comigo, era pequenininho. Ali as minhas pernas bambearam quando eu vi meu filho, né? Então a emoção foi muito forte. Aí eu cheguei, consegui concluir esse desafio, né? E foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive assim na minha vida. Eu falo sempre que foi como se tivesse ganho a Copa do Mundo, ganho a minha medalha olímpica, né? E ali eu reencontrei com minhas tias, minhas irmãs, eu encontrei com meus amigos de infância, encontrei com grandes amigos ali, e meu filho, né? Então eu desabei, foi um momento muito forte. Algumas crianças do GRAAC estavam lá, o meu amigo Francisco Guetti, que era diretor de captação, estava lá também, o diretor de marketing da Tegma, gestão logística, estava lá, e pô, parou a feira e eu consegui concluir esse grande desafio. Eu vendi 2.400 quilômetros, dos 18.250 quilômetros eu tinha vendido 2.400 e poucos quilômetros, e os outros praticamente 15 mil e poucos quilômetros a Tegma, né, comprou os outros quilômetros e conseguimos atingir a meta aí de R$ 36.000 e ali naquele mesmo dia entregamos o cheque para o GRAAC, né, o hospital, que é referência na América Latina no combate ao câncer infantil, e cumprir a meta, né? A gente não precisa ser rico para ajudar alguém, para abraçar uma causa. A gente tem que fortalecer a cultura de doação no Brasil, porque quanto mais a gente tem uma cultura de doação, pessoas ajudando as outras pessoas, nós vamos gerar um país mais harmônico, menos conflituoso, menos polarizado, né? Que a gente, cada vez mais, a gente vê as pessoas se individualizando, se hostilizando por conta de várias posturas, né? Então, a gente fomentar mesmo uma cultura de doação, a gente vai criar uma sociedade mais harmônica. A Angelita está perguntando aqui, o Felipe está aí também, a Negranice está aí. Obrigado pela presença de vocês. A Vanessa de Brasília. A Vanessa está no Brasil já, Vanessa? Ou está aí nos Estados Unidos? O Felipe está aqui. Carlão é um dos maiores ultras do Brasil. Eu vou brincar com você. Eu tenho 1,78 m. Obrigado, Felipe. Sou seu fã também, viu? A Mariti, Carlos, quantos quilômetros você percorreu no total? Foram 18.250 quilômetros nessa jornada. Uma média de 56 quilômetros por dia, em 325 dias. Eu tinha planejado em fazer em 365,
e eu cumpri em 325, por conta justamente daquelas noites que eu não dormia nem 2 horas, eu ia colocando quilômetros no meu cofrinho, né, que eu falava assim, quanto mais eu for, mesmo andando às vezes, eu vou pelo menos fazendo uma média maior e eu vou diminuindo essa distância. E também teve momentos que eu fiz mais quilômetros, que nem de Manaus a Presidente Figueiredo, eu fiz 108 quilômetros, né, em um dia só, acho que em 20 horas, menos de 20 horas, porque a gente parava tudo, um calor gigantesco. Teve trechos assim, e teve trechos que eu pegava e fazia bem menos quilômetros para conseguir fazer fisioterapia ou descansar mesmo, né? Pegava uns trechos para ficar descansando. E aí foi equilibrando e deu essa média, 56 quilômetros por dia. Eu fiquei quase 90% do tempo sozinho, né? A maior parte do tempo eu e minha mochila, meus pensamentos, eu contando piada para mim mesmo, cantando, observando esse Brasilzão assim de todas as formas. Então eu encontrei um Brasil incrível e tinha Brasil também muito difícil, lugares de difícil para descrever, né? Muitas pessoas passando necessidade e lugares paradisíacos, né? O Roldan está aqui falando, sempre que ouço os relatos, me torno ainda mais fã, um mega atleta com humildade. Obrigado, mestre. Obrigado, Roldan. Luciano Matarelli está aí também. Leonardo Fontes. Gente, a minha chegada na Brasil Sport Show foi um momento assim que foi muita emoção, muito forte. Porque assim, eu trabalhei essa coisa da perda da minha mãe, mas assim, eu não estava preparado para chegar e não ter o abraço dela. Era muito forte. Então ali quando eu cheguei, foi o meu primeiro desafio na vida, que eu cheguei e não tinha um abraço da minha mãe. Todos os outros que eu tinha feito, eu chegava e tinha aquele abraço aconchegante, e ela falava assim, muita luz na sua trilha, né? Deus te ilumine, ou muita luz na sua trilha. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, muita luz na sua trilha. Que é desejar tudo de melhor para as pessoas, sabe? Não importa o momento que esteja vivendo. Muita luz na trilha. E ela sempre falava isso. Então, aquele dia, quando eu cheguei, ficou faltando esse. Mas assim, eu senti o abraço dela em todos os dias na estrada. Né? Você imagina você ficar em lugares perigosíssimos sozinho. Eu senti que eu fui bem protegido. Ela me protegeu ali, né? Ela foi minha companheira ali no processo todo, né? E aí a chegada foi incrível, consegui fazer o meu país inteiro com as minhas próprias pernas, ser protagonista da minha história, e eu só tenho que agradecer todos os seres humanos que apertaram minha mão, que me abraçaram, que me respeitaram, né, durante todo esse processo. As pessoas anônimas, pessoas que estão lá invisíveis nesse Brasilzão e que se prontificaram assim para estar se doando, né, abrindo uma casa ou até seguindo algum tempo comigo na estrada. Era engraçado que eu falava assim, a pessoa falava assim, você está fazendo o quê? Eu falava, estou dando a volta inteira no Brasil correndo. Daí ele não tinha essa dimensão. Aí eu falava, eu estou indo para tal cidade, para a cidade tal, que era a próxima cidade. Você é louco, você vai até a próxima cidade, é muito longe. Aí eu falei, mas aí é só um pedacinho do que eu vou ter que percorrer. Então, eu tinha que explicar desse sentido. Outros falavam assim, é promessa, né? Tinha momentos engraçados. Eu passei do Rio São Francisco, entre Aracaju e Bahia. Eu cheguei na Bahia, aí eu parei numa padaria de manhã, com a mochila nas costas, pedi um pãozinho, um café com leite. Aí a menina olhou assim e falou, e essa mala nas costas, né? Tá pagando promessa, né?
é promessa? Ela falou assim, é promessa? Daí eu falei, não, eu tô dando a volta ao Brasil, expliquei. Aí ela pegou e fez assim, misericórdia! Foi muito engraçado o jeito que ela levou um susto, né? Misericórdia! E assim, momentos leves, né? Momentos descontraídos, né? Que você foi encontrando na estrada e que me fortaleceu aí a chegar, né? E fazer essa grande jornada aí pelo nosso Brasil. Alguma pergunta aí, gente? Temos aí 10 minutos para terminar a live. Eu quero mais uma vez aqui oferecer essa live para minha mãe. 10 anos que minha mãe faleceu, completando hoje. E eu só tenho que agradecer. Agradecer muito a força que ela deu, a doação que ela se entregou para a educação minha e das minhas irmãs. Agradecer meu filho Vinícius, que é minha inspiração, meu foco de vida. E as crianças lá do hospital, para que elas não desistam, né? E agradecer todos os profissionais, os fisioterapeutas. Eu tenho um carinho, um respeito gigante pelos fisioterapeutas, especialmente pelo pessoal da Physiofor Sports, que sempre me recebem muito bem. Desde 2008 que eles me dão um suporte, me deixam meu corpo equilibrado. Pra vocês terem ideia, eu passei todo esse período aí e não tive lesões que me retirassem, né, da prova. E é lógico, tive uma bolinha ali, outra aqui, dor nas costas aqui e ali, os incômodos que as dores... Vai ter dor, não tem jeito. Mas eu encontrei sempre um anjo da guarda na estrada, que teve fisioterapeuta que era tipo 11 horas da noite, ia lá e abria a clínica e me atendia. Teve em Cascavel mesmo, uma fisioterapeuta, eu cheguei num domingo, acho, bem tarde, já tá tudo fechado. Ela pegou e abriu a clínica para me atender. Então, assim, isso faz uma diferença gigantesca, que é a humanidade, a parte humana das pessoas, né? Não só a regra, né? Viver de regra é, é uma coisa. Agora, você extrapolar isso, né? E colocar a sua assinatura, colocar a sua humanidade ali, é um diferencial enorme em qualquer área. Gente, quero agradecer mais uma vez, desejar para vocês aí um ótimo final de semana e muita luz na trilha de cada um de vocês, tá bom? Acho que não tem mais perguntas aí.